ursinhas, tudo bom? No vídeo de hoje eu estarei mostrando pra vocês como fazer um banner super tumblerzinho usando apenas 2 aplicativos. Esse não é o método que eu uso, tá? E também não repara nos barulhos de fundo, tudo bom, querido? Mas aí, esse não é o método que eu uso, mas é mais para as pessoas que não têm muita memória, que não pode ficar desinstalando, instalando o aplicativo direto. E, tipo, é um método bem simples, tá? Você só vai precisar do Eraser e do PixArt. Mas, gente, eu troquei o botão do canal para Rios Ursinhas, tá? Porque Hello Mori já é usado por muitas pessoas e eu não quero que isso seja que eu esteja copiando aqui, então eu criei o meu próprio botão. Então, gente, vamos parar de enrolação, mas antes tem que deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, apertar no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e compartilhar para as pessoas saberem da existência do nosso canal. E muito obrigada pelos 7 inscritos. Eu sei que é pouquinho, mas, tipo, é um grande começo pra mim. Sem mais delongas, e vamos começar. Gente, vocês vão precisar, no caso de 3 aplicativos, né? Que é o Eraser, o PixArt e o Pinterest ou o Instagram. Eu já peguei as minhas meninas, já tirei o fundo. Se vocês quiserem, tem vídeo aí no YouTube explicando mais detalhadamente. E aí vocês vão vir aqui agora só no PixArt, tá? É um banner que, tipo, não é o método que eu uso, mas é bom para as pessoas que não podem ficar instalando no aplicativo, que não tem muita memória, tá? E aí você vai pegar uma foto, também que não seja, com o fundo em PNG. Eu vou pegar essa foto aqui, porque eu acho ela bem Tumblr. E aí antes, no gradiente, você vem em ferramentas, tá? Você vem em redimensionar. E você vai mudar aqui pra 280. Não, pra 40, eu acho. Gente, eu não sei mais o número. 24. Calma aí. Gente, eu fiz totalmente errado, tá? Vocês vão precisar do Google também. Você vai pesquisar base para banner e baixar, ok? Pelo Pinterest não dá, porque, tipo, sério, não dá. Pelo menos no meu não deu, porque apareceu um monte de coisa, um monte de banner, tipo, de foto mesmo, da vida real, sabe? Não é do YouTube. Mas, tipo assim, a gente vai vir no Pinterest cancelar e a gente vai pegar aquela base pro banner. Todas as fotos, pegar aqui. Não reparem nas minhas fotos, gente, isso é muito bagunçado no meu celular. Bom, gente, vocês vão fazer isso. E aí, vai estar assim, né? Depois que você pegou esse daqui, você vai vir em adicionar foto, vai pegar as fotos em PNG, tá? Você não vai precisar ter aqui esse daqui, até porque eu tô pensando, meu cérebro tá totalmente bugado hoje. A gente tem que fazer esse vídeo 10 vezes. Tipo, isso aqui é pra capa, gente, capa de vídeo, não é pra banner. Eu tô ficando meio bugada, tá? Você vai pegar as fotos em PNG. Eu não vou fazer esse banner, eu não vou fazer banner, tá? Isso aqui é só um exemplo, por isso que tá mal recortado. E você vai vir me ajudar, aí você vai vir em borda. E você vai negociar aqui. Deixa mais ou menos, eu gosto de deixar no 8. Quando eu faço aqui pelo Pinterest, pelo PixArt. Essa foto eu não entendo. Por que ela fica assim com eu portar? Gente, alguém me explica. Essa foto não tá dando certo. Por quê? Me diga, Brasil. Será que deu? Por que será que não deu? Tá, vou deixar menor. Assim e tal. Botar... Não fica, gente. Sério, não fica. Negócio muito doido. Descartar. Eu vou deixar ela sem aborto. Vocês já entenderam, né? Aí você vai colocar aqui. Você vai vir aqui, vai diminuir, vai deixar ela certa. Gente, vai ficar bem feia. Bem feio esse negócio aqui, tá? Porque eu tô com preguiça de fazer. E aí você vai vir em pincéis. Gente, sério, me desculpa, esse negócio tá muito feio. E aí você vai passar para um lado até chegar nas estrelas. E você vai passar assim pro negócio. Pelo meio, tá? Não passar boneca. As meninas. Já vai ficar feio. Mas eu vou deixar as meninas porque essa vida é louca. Tá, não vou deixar não. Eu vou diminuir aqui o tamanho, vem na borrachinha se você quiser apagar alguma coisa. E apaga, tá? Gosto de deixar como se estivesse embaixo dela. Se eu for usar nelas, eu uso esse daqui, ó. Menorzinho, esse daqui. Porque esse daqui dá um brilho melhor pra elas. Tipo, é pequeno, sabe? Então fica melhor.
Aí você vai salvar. Se você tiver fontes aqui, você já faz sua fonte aqui. Por exemplo, você vai achar aqui pro lado. Só que, gente, eu não tenho minhas fontes aqui. Então vai ficar, tipo, muito ridículo esse banner. Tá? É só um ensinamento. Aí você vai vir em banner. Calma, eu vou escrever teste. Não tem nenhuma fonte bonita aqui, gente. Sério. Minha fonte é tudo lá no fundo. Como eu não tenho elas nos arquivos, então se eu apagar ela, eu não tenho mais ela. Porque meu celular agora não tá aí no fonte, gente. Simplesmente eu formatei. E aí quando eu vi, não tinha mais fonte. Nos negócios eu também não conseguia. Porque, tipo, sabe como é que eu descobri que eu não conseguia? Porque fui tentar tentar baixar a fonte Pergamontes. E, tipo, não fica legal. Tava tipo assim. E aí você vem em OK. E aí o que você pode fazer mais, gente? Aí agora você vai ter que precisar da fonte. Se for no fundo, as seguintes fontes que vocês vão precisar pra fazer esse negócio. Pegar aqui qualquer imagem, gente. Sério, me desculpem. Pegar essa aqui mesmo, porque eu tô nem aí. As fontes que vocês vão precisar são a nota color emoji pra deixar aqueles emojis bonitinhos. Qual mais? A Charolines. A que eu uso é a Charolines, mas eu vou parar de usar ela porque não tá tão bonitinha mais. Octobermon, se você não for usar a Charolines. A Blacklisted, tá? Opa, tudo bom. E é esses, tá? Esses que eu uso, que vocês vão usar. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ok? E, tipo, um super beijão, ursinhas e ursinhos. E bye, bye!